eu vejo por vezes esses problemas que são colocados quanto à questão da utilização do processo penal de forma enfim, como um instrumento de política criminal. Não nos falta, até como operadores do direito, fomentar um pouco mais a discussão acerca, não no processo penal, mas sim no direito penal, a construção, algo que tarda muito, como de uma política criminal, algo que me parece que o Brasil não tem ainda. Por que eu falo isso? Porque me parece que por mais mudanças que nós temos no sistema de processo penal, a mentalidade continua a mesma, independente do espectro ideológico. Eu sou um pessimista, eu acho que só tende a piorar. Ideológico que você coloca. E me permita me delongar um pouco mais até nessa colocação. Por que eu falo isso? Porque eu vejo, particularmente, eu tenho um espectro ideológico um pouco mais, digamos assim, conservador, um pouco mais à direita, embora eu não concorde, e aí essa é a minha crítica, no ponto de vista de política criminal. Isso eu sou completamente, radicalmente contra. E por quê? Porque quanto menos direito penal, eu acredito que uma sociedade se torna mais livre. Ponto. O problema é que nos campos que deveriam fazer contraposição a essa visão de mundo, nós encontramos uma visão hoje do ponto de vista de política criminal punitivista. Algo que eu não consigo não consigo ver como um contrapeso social que deveria ter essa visão antipunitivista ainda aposta. E eu digo isso, mas Bruno, como? Sim, é porque simplesmente ele migra. O punitivismo ele migra, enquanto no campo, digamos assim, um campo mais conservador, ele migra talvez para uma pauta um pouco mais desses crimes que nós conhecemos. Do outro ponto, ele migra mais para as pautas de defesa do campo progressista. Mas o punitivismo está lá como um instrumento sendo operacionalizado para os dois lados. Punitivismo de direita e punitivismo de esquerda. Infelizmente, isso é uma coisa que eu não consigo imaginar. É algo que, assim, punitivismo de esquerda é algo que, para mim, é uma contradição em termos. É o punitivismo do bem, cara. É uma contradição em termos. Eu não consigo imaginar isso. Isso, para mim, é uma coisa que era o contrapeso. Era exatamente a política criminal que deveria ter peso e contrapeso, mas nós temos peso dos dois lados. Sim. Então, antes de discutir essas mudanças no processo penal, talvez não estaríamos na hora de operadores do direito voltar uma casa antes e começarmos a discutir uma mudança de mentalidade, de cultura da política criminal, parar de apostar no punitivismo. Sim, o direito penal não vai nos salvar. Ele não vai nos salvar. Eu acho que o que você teria a dizer com isso, voltando uma casa antes, falando um pouco sobre direito penal, sobre política criminal? Esses dias eu disse e acabei depois postando nas redes sociais que viver é um ato político. Viver é um ato político. Quanto mais as pessoas dizem, eu não me meto em política, não gosto de política, meu negócio é a advocacia e não falo de política. O sujeito não percebe, né, o quanto ele está sendo político com esse discurso. Né? Basta ele ler um ou dois poemas do Bertolt Brecht, ele vai entender que é por conta dessa tentativa de omissão que o preço do pão sobe, que as políticas públicas vão para um lado ou para outro. Quer dizer, quando a gente se omite, a gente senta na mesa com aquele que nos oprime. Está aí uma percepção da qual a gente não pode fugir. Eu posso até achar que eu não estou fazendo, mas ao não fazer eu estou ajudando aquele que está fazendo. E se ele está fazendo mal, eu estou com ele. Então, achar que direito penal e política, num sentido amplo, são coisas diferentes, é uma tremenda de uma ingenuidade. Quando a gente fala em política, as três grandes áreas que formam a ciência conjunta do direito penal, especialmente, né? A gente pensar em ciências criminais, a gente vai falar na criminologia, na política criminal e na dogmática penal, como sendo áreas, né, áreas concentradas de diferentes objetos estudados. Em cada uma dessas áreas se discute muito se verdadeiramente, primeiro, se elas existem como áreas específicas, isoladas, né? Isoladas, e se esses objetos são mesmo objetos reais, passíveis de serem estudados em cada área. A criminologia fica lá se debatendo em torno das escolas penais, a relação com o surgimento do crime, o criminoso, quem é e por que existe, como é que o crime se dá na sociedade, e olha quanta produção maravilhosa, né? Se nós formos pensar na criminologia radical lá do nosso professor Juarez Cirino dos Santos, se nós formos pensar
talvez a obra mais importante de criminologia hoje seja do Salo de Carvalho, um sujeito que, né, nos orgulha muito com tudo que faz, o Antimanual. O Salo é uma cabeça brilhante, né? É muito legal a gente pensar que, né, depois de um Hamilton de Carvalho, nós temos um Salo de Carvalho, quer dizer, a obra, né, a criatura superando o Criador, que orgulho para o Criador, né? O pai sempre dizia que o orgulho dele era fazer um esforço para a árvore ficar perto da fruta, né? Não que a fruta ficasse perto da árvore. Salo de Carvalho, com o Antimanual, nos deixa, e agora com esse novo livro dele, que trabalha também a questão da criminologia com uma perspectiva crítica muito forte, quer dizer, nos coloca diante exatamente da reflexão em torno desses objetos. Quando tu fala de política criminal, e quando a gente fala disso no Brasil, como é difícil situar o objeto de estudo, afinal, do que nós estamos falando. Se a gente for pensar na legislação, a gente percebe Lei 9.099, processo de descriminalização e um inchaço absurdo que revitalizou a lei das contravenções penais que nós estávamos colocando fora. 97.14, lei das penas alternativas, e nós achando que com isso nós íamos diminuir o tamanho do Estado penal, a gente aumenta cada vez, ele incha mais. Lei das penas alternativas, cada vez incha mais. Então a gente faz trabalhos, né, e ao mesmo tempo trabalhando com a lei dos crimes hediondos. E a ampliação dos crimes hediondos, e aí nós, as voltas com o crime de bando ou quadrilha, e aí nós trabalhando agora com a lei da organização criminosa, quer dizer, uma expansão de um direito penal no âmbito legislativo que trabalha ou que pressiona o direito penal para casa de 1 milhão de presos no Brasil. 1 milhão de pessoas atingidas pelo Estado penal. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? A gente sabe quem são, é a clientela do direito penal, lá da estigmatização que nós estávamos falando, do estigma que já nos falava barata há tanto tempo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós precisamos, não é dar um passo atrás, nós precisamos voltar ao barata, nós precisamos voltar ao século passado, revisitar criminologia crítica lá de 60 e 70, para refazer todos os nossos manuais aí sim, de dogmática penal, a partir daquele senso que nós tínhamos naquela época áurea de discussão, afinal, o que nós queremos com a sociedade, o que nós queremos produzir em termos de sociedade. Agora, convenhamos, eu não tenho medo nenhum de falar disso. Não sei o quanto a DVCast suporta o que quiser, cara, aqui. Nas suas ondas sonoras. Assim, mas nós temos um país hoje dividido entre dois modos de ver o mundo. Sim, claro. Um deles quer o aumento do Estado penal, quer que as pessoas estejam armadas, porque se o Estado penal não estiver lá, elas mesmas precisam dar conta disso, matando o seu inimigo, o seu agressor. O Estado não tem se o Estado não estiver lá, como efetivamente nunca vai estar em todos os lugares, que todas as pessoas tenham armas para poder atirar umas nas outras na iminência de estarem sofrendo algum perigo. Que a prisão seja a regra, para que imediatamente o mal do bandido, né, do criminoso, do agressor, seja imediatamente extirpado do meio social, para que depois a gente veja, quando não aniquilado, morto. Porque a gente sabe que, inclusive, as reformas penais pós-governo Jair Bolsonaro são no sentido de atenuar investigação e punição de forças policiais que, eventualmente, no confronto, eliminem vidas. Que tipo de mundo é esse? Que tipo de sociedade é essa? É um tipo de sociedade que vai jogar toda uma consequência, uma repercussão para o que nós fazemos no nosso dia a dia. Por quê? Porque incha o Estado penal. O Estado penal, quando ele incha, ele demonstra cada vez mais, de uma forma eloquente, o que faz falta, e que faz falta desde sempre, desde 1500, que é um Estado social. A gente não implementou no Brasil, nunca conseguimos
vencer a fase do Estado Social. Eu trabalho um Estado Social que formaria essa base, né, em cima da qual eu trabalharia com as punições. Bom, eu estendi às pessoas o mínimo, agora eu vou dizer para elas, ó, olha só, estamos todos aqui num nível razoável de igualdade social, de atendimento às necessidades básicas de todos, portanto agora, por ordem nesse negócio, e aí a gente põe o limite em cima do intolerante. Olha aqui, nós precisamos do respeito às regras de convívio. O Brasil nunca fez isso. Nós não tivemos no Brasil o welfare state. Nunca tivemos. Nós partimos direto para o direito penal. Abolimos a escravatura, o que a gente faz imediatamente? Vamos fazer uma lei penal. Por quê? Porque tem muito negro à solta. E esses negros à solta, nós não queremos que eles tenham acesso aos meios de produção, nós não queremos que eles tenham um emprego lícito. Esse pessoal todo que está agora, né, saindo dos campos, porque não tem mais utilidade como mão de obra escrava, nós precisamos dar um caminho para essa gente. Né? Como não conseguiram aniquilar as populações e proibiram tudo que era possível para dar sobrevivência a essa gente, que era a cultura, que era a sua religião, que eram as suas práticas, né, da sua sociedade, da sociedade da qual vieram, como tentaram aniquilar e não conseguiram, vamos prender. E assim tem sido. E assim tem sido. Eu não tenho um Estado que atende as pessoas nas suas necessidades mínimas. Nós temos 30 milhões de pessoas que passam fome no país. Nós vamos falar o quê? De direito penal para elas? Nós vamos conversar com elas sobre criminologia? Com essas pessoas? Não me parece que nós estamos em condições de fazer isso. Mas 50% da população brasileira, apesar de tudo, quer cadeia. Não resta dúvida. Os outros 50%, e aí tu tens toda a razão, ainda discutem isso também no plano da incriminação. Ainda discutem. Muito embora os setores que estão gritando contra essa chacina permanente de uma população determinada, Luiz Eduardo Soares não cansa de dizer isso. Nós temos um déficit de jovens negros de 18 a 30 anos. Não é bem essa faixa, mas é mais ou menos da faixa da saída ali, da entrada na imputabilidade penal até o início da fase adulta mais avançada. De 18 a 24 ou a 30 anos, nós não temos, aqui há um déficit de jovens negros nessa faixa que nos coloca na posição de países em guerra. Porque os países em guerra matam prioritariamente esse tipo de jovem, que são os que vão para as frentes de batalha. Nós estamos aniquilando essa população. Eu não me sinto em condições, eu não me sinto moralmente capaz de discutir um Estado eminentemente penal com um desequilíbrio dessa natureza. Mas é interessante que a esquerda também faz isso. Também faz isso. Por quê? Porque nos governos de esquerda nós não conseguimos discutir as pautas descriminalizantes necessárias. E como é difícil eu discutir a descriminalização, por exemplo, da questão das drogas. Que não é simplesmente jogar para baixo do tapete o problema, mas ao contrário, trazer o problema para a visibilidade. Porque hoje ele está jogado.